Olá, meu povo, de volta agora com a nossa aula de número 82, última aula deste nosso módulo 2, tá? Passamos o rodo em todos os conceitos iniciais de lógica, tá certo? Vamos finalizar agora resolvendo as últimas questões de tautologia. Me deixa sentar na tela, por favor, Paulinho, bota a sua tela da questão. Olha só, deixamos essa última. Dá um pouco de trabalho? Dá. Nós fizemos uma tabela verdade com 8 linhas, para no final a gente encontrar uma fedidinha bem aqui, dentre as 8, sendo falso. Mas não interessa, dá um pouco de trabalho, mas vocês que já estão acostumados a trabalhar com a tabela verdade, tiram isso de letra, tá? Vamos fazer mais? Vamos ver o que é que as outras bancas falam também. Olha só, Sesgran Rio, 2010. Abaixo são apresentadas 3 proposições compostas. Eu tenho um i, um ou e um centão. E ele pergunta aqui quais delas são tautologias. Bem mais tranquilo, né, meu povo? Porque se você olhar aqui as 3 proposições compostas, eu tenho apenas uma proposição simples. Eu só tenho a proposição P. Se eu tenho só uma proposição, eu só tenho uma tabela verdade com 2 linhas. Fica bem mais fácil, né? PH, negação de P, é com base em P, tá? É com base em P. Fica assim, ó, P, V e F. Eu preciso saber primeiro negação de P. Bom, negação de P é F e V. Pronto. Com base nisso, a gente vai ter que encontrar cada uma das 3. Pronto. Vamos para a primeira? Primeira. P e não P. Vamos lá? V e F, F. F e V, F. Isso aqui não é uma tautologia. Isso aqui é uma contradição. Beleza. Tranquilidade. Vamos pro ou? Vamos pro ou. O 2. Tem o quê? Tenho P ou não P. Vamos lá? P ou não P. V ou F, V. F ou V, V. Beleza. Isso aqui sim é uma tautologia. A 2 já foi. E para acabar a 3 está um pouquinho diferente, tá? Não é com a negação, é com ele mesmo. Então, a gente faz assim, ó. V, se então V. V. F, se então F. V. É também uma tautologia. Tá? Só por desencargo, não havia necessidade de eu fazer uma outra coluna P. É só eu pegar em cima dela, ó. V, se então V. V. F, se então F. V. Então, nós temos 2 tautologias, certo? Nós temos a 2 e a 3. Essa foi bem legal, né? Bem tranquila, bem rápida para a gente fazer também. De qualquer maneira, tem que fazer a tabela verdade. Não se... Meu povo, pelo amor de Deus, não deixa de fazer a tabela verdade. Falou em tautologia, contradição e contingência, fala em tabela verdade. Tá certo? Vamos em frente. 3. A proposição Carlito vai ao parque, ou não é verdade que Carlito vai ao parque e Florinda não vai ao cinema. O que é isso tudo aí, tá? Então, vamos nos basear, o silogismo paradoxo vamos falar depois, no próximo módulo a gente vai falar de silogismo, tá? Vamos nos basear, será que ela é contradição, contingência e tautologia? Qual dessa ela vai ser? Olha só, devagar, devagarzinho. Eu tenho uma proposição. Carlito vai ao parque de diversões. Carlito vai ao parque de diversões. Ou, não é verdade. Lembremos, o não é verdade vai negar toda a proposição que vem depois. Beleza. Quem? Carlito vai ao parque de diversões. C. E
Florinda não vai ao cinema. Florinda não vai ao cinema. É isso que ele vai querer saber. Esta proposição é uma tautologia, contradição e contingência. Pronto. Carlito vai ao parque, C. Ou não é verdade, negação de toda a proposição. Que proposição? Proposição do I. Carlito vai ao parque e Florinda não vai ao cinema. Certo? Quantas proposições tenho? 2, C e F. Ah, mas pegar não tem F, tem negação de F, sem problema. Eu tenho que primeiro ter o F para depois encontrar a negação de F. Tá certo? Vamos lá. C, F. V, V, F, F. V, F, V, F. Vou fazer logo aqui o negação de F, deixar logo aqui do lado que a gente vai precisar dela. F, V, F, V. Primeira parte, eu vou fazer C e negação de F. Ok? Vamos lá. V e F, F. V e V, V. F e F, F. F e V, F. Agora eu vou juntar a negação. Negação de C e negação de F. V, F, V, V. E agora eu pego junto todo mundo, né? Junto todo mundo, com o OU. Vamos ver se vai caber. Eu vou botar só o resultado, tá? Só para caber aqui, resultado. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar C com esta coluna e juntá-lo com o conectivo OU. Vamos lá? V ou V? V. V ou F? V. F ou V? V. F ou V? V. Isso é o que, meu povo? Uma tautologia. Tá? Na dúvida, meu povo, se aparecer alguma questão desse formato, escrevendo a sua proposição, sem estresse, transforma ela numa forma simbólica. Bom, estou vendo agora. Agora fica mais fácil de eu ver. Tá certo? O que é que eu vou ter que fazer? Bom, eu tenho 2 proposições, 4 linhas, e aí vou montando direitinho a nossa tabela verdade. Um dia apareceu uma questão que dizia o seguinte: a proposição o Brasil será hexacampeão ou não será hexacampeão é uma, e aí com as alternativas. Tá certo? Eu vou resolver a próxima, antes de acabar a aula eu falo dessa daí, tá? O Brasil será hexacampeão ou não será hexacampeão. Daqui a pouco a gente volta. Vamos continuar com as questões. Tem mais um, ó. É disso que eu estava falando para vocês. Olha o tamanho da questão. Vamos ler. Considere P, Q e R 3 proposições. Considere ainda que os conectivos, tá aí, que representam respectivamente I ou condicional e bicondicional, sejam negação de P e negação de Q as negações de P e Q, respectivamente. Qual das proposições seguintes não é uma tautologia? Meu povo, dá vontade de pegar o sermão e encher de chibata, viu? Porque, pô, você imagina uma prova que você tem que fazer 4 alternativas, cada uma delas, para ver se é ou não é tautologia. Ninguém merece, né? Ninguém merece. Mas a questão está aí, a gente vai botar para baixo. Vamos lá? Começar com a alternativa A. Deixa eu ver aqui como é que está a alternativa A. P e Q ou negação de P e negação de Q. Vamos lá. Só tenho 2 proposições, então eu tenho P e tenho Q. V, V, F, F, VF, VF. PH,
tu vai precisar das duas negações. Então tá bom, já vou botar aqui do lado, ó. Negação de P e negação de Q. Ficou negação de P, FFVV e depois FVFV. Começa a trabalhar agora. Primeiro P e Q. P e Q, facinha, né? Pelo menos isso. V, F, F e F. Pronto, primeiro já foi facinha, tá certo? Vamos para a segunda agora. Vamos pegar o negação de P e juntar com negação de Q. Essas duas, ó. Essas duas agora com conectivo I. Vai ficar como? F, F, F e V. Ok? F, 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 V. E agora vamos juntar as duas com o conectivo OU. P e Q, ou negação de P, ou negação de Q. Essas duas agora. Aqui. F ou F, aliás, V ou F, V. F ou F, F. F ou F, F. F ou V, V. Meu povo, isso aqui é uma tautologia? Não! Graças a Deus, PH, pelo menos foi na primeira. Pronto. Já fica aí para vocês como tarefa de casa a alternativa C, a B, a D, para vocês fazerem, para treinarem. Já sabe que vai ter que dar uma tautologia. Ufa, salvamos. Tá? E para a gente finalizar, o que eu tinha acabado de falar para vocês, acho que acabou, né? Acabou. Pronto, olha só. Aquele último exemplo que eu passei para vocês. O Brasil será hexacampeão ou não será hexacampeão. Isso aqui é o quê? Tautologia, contradição ou contingência? Rapaz, só em ler, PH, eu acho que isso aqui é uma tautologia, assim, contradição, contingência. Olha, com calma. Primeira pergunta que eu faço a vocês. Isso aqui é uma proposição simples ou composta? Composta, né, PH? Conectivo ou, beleza. Ou. Agora, quantas proposições simples eu tenho? Apenas uma. Apenas o Brasil será hexacampeão. Porque a segunda parte, o não será hexacampeão, nada mais é do que ser negação de B. PH não tinha enxergado isso aí não, é por isso que o povo se estrepa, tá? O Brasil será hexacampeão é B, logo ele não será hexacampeão é negação de B. Pronto. O que é que nós vamos ter que fazer agora? Tabela verdade. O B pode ser verdadeiro ou falso. O negação de B, falso ou verdadeiro. Juntando essas duas com o conectivo OU, V ou F, V, F ou V, V, isso é uma tautologia. Legal, meu povo? Ficamos por aqui. A partir da próxima a gente já começa o módulo 3. E aí, aproveitando só esse finalzinho para dar um gancho dessa próxima aula, ainda no comecinho da próxima aula, nós iremos falar um pouquinho em temas relacionados a esse assunto. É o que eu já falei antes, a parte de lógica de primeira ordem. Qual é a ideia aqui? Nós vamos trabalhar com outros tipos de proposições, com o todo, com o algum, com o nenhum e com algum não, tá? Por exemplo, eu tá numa sala, eu posso dizer assim, todas as pessoas dessa sala são brasileiros, né? É uma proposição. Com que conectivo? Não tem conectivo, é aquele termo, é um termo que eu utilizo que é o todo. Eu posso dizer assim, algumas pessoas dessa sala são mulheres, tá certo? Nenhuma pessoa dessa sala viajou para fora do país, são todas proposições. Só que nós vamos trabalhar com termos específicos, com todo, com algum, com nenhum e com algum não. E nessa primeira parte desse nosso estudo, a gente vai ver que essas proposições podem ter equivalências e negações de proposições. É um assunto bem tranquilo para a gente iniciar o nosso próximo módulo, tá? A gente se encontra daqui a pouco. Beijo no papai e na mamãe e até lá.